Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que nós tenhamos uma noite tranquila, uma noite feliz, porque tranquilidade e felicidade é exatamente quando a gente consegue perceber que a nossa estadia aqui neste planeta Terra é exatamente uma condição para a gente poder aprender e melhorar cada vez mais. E quando a gente procura perceber que aquilo que nos é oferecido possa ser uma escolha para a gente poder desenvolver, crescer e cumprir aquilo a que a gente veio neste planeta, com certeza é um momento feliz, com certeza é um momento alegre. Então, que a nossa noite de hoje seja muito feliz e muito alegre, porque com certeza o principal ouvido que está aqui para ouvir o que vamos trabalhar sou eu em primeiro lugar. Vamos falar um pouco sobre uma obra, uma das obra que é As Dores da Alma, que é uma obra do Espírito Hamed. E quando a gente fala as dores da alma, e a gente sente a tranquilidade que o Hamed trata dessas questões das dores da alma, com uma sabedoria
que a gente pensa até que nem vamos dar conta de acompanhar o estágio dessa sabedoria dele. A gente tem que sentir-se muito agradecida por ter tido a oportunidade de pegar, abrir, analisar, ler e estudar e fazer com que as indicações que aqui se encontram sejam para nós uma oportunidade para a gente poder refletir e fazer as nossas transformações para o nosso crescimento. Então é nessa obra que nós vamos nos basear para a gente poder trabalhar. Dentre tantos capítulos maravilhosos que aqui tem, como por exemplo a ilusão. E quando eu olhei esse título ilusão, eu fiquei pensando, quantos de nós, a todo instante, a gente traz tanta ilusão na nossa vida. Ilusão é exatamente aquilo que é diferente da realidade, que nos faz nos perceber como seres imperfeitos que podemos caminhar para uma perfeição. Mas ainda tem um outro capítulo que ele fala que é sobre o medo. Então eu escolhi trabalhar de uma forma mais profunda este capítulo, o medo. Mas fiquei tão entusiasmada com a leitura e com os estudos que, se for possível, eu ainda volto aqui para falar sobre os outros capítulos dessa obra. E fiquei muito feliz quando vi que o Tiago vai trabalhar a outra obra também do Hamed. Então nós vamos falar sobre o medo. O livro é A Dores da Alma, o autor Francisco Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed, nas páginas 61 até 71. O Hamed começa nos falando sobre a questão da percepção. E a gente vai andando dentro da obra do Hamed e vê como que ele traz para nós que a importância de nós percebermos para a gente poder indagar, para a gente poder encontrar respostas e para a gente caminhar. Então o Hamed fala que a percepção, ela é um atributo do espírito, e que este atributo do espírito, ele está ligado diretamente ao processo da consciência. E esta consciência que o Hamed fala é onde está exatamente inscrito o nosso processo evolutivo. Porque essa consciência, ela se apresenta neste momento atual, mas ela é um somatório de todas as nossas existências, de todas as nossas experiências vividas nesta vida e em outras vidas. Então, essa questão do perceber, e a gente fala muito lá na psicanálise, que a palavrinha mágica de Freud é perceber, porque ele, quando nos chama atenção, assim como o Hamed também nos chama atenção, para a gente desenvolver esse nosso perceber, que quando a gente desenvolve a palavrinha mágica perceber, a gente desenvolve o nosso compreender, e o compreender e perceber o outro. Então, para o Hamed, é muito importante que a gente tenha que a percepção é um atributo do espírito ligado exatamente ao nosso processo de consciência, que é deste existir e de todos os nossos existires, ou de todas as nossas vidas passadas. Para o Hamed, maior consciência vai nos trazer um maior perceber.
Quando nós temos o maior perceber, nós vamos ter uma maior visão, e com essa maior visão, nós vamos ter mais tranquilidade, mais serenidade. Ou seja, a falta do perceber faz com que a gente tenha uma visão limitada. E esta visão limitada é exatamente o que nos traz o que nós chamamos de medo. Ou seja, menos perceber, a gente vai ter mais medo. Então, o medo está intimamente ligado às questões do nosso perceber. E as questões do nosso perceber são questões advindas do nosso perceber nessa existência e o perceber de outras existências também. É tão lindo quando a gente vai estudando as dores da alma e que a gente vai percebendo como que o Hamed vai exemplificando isso para a gente durante a leitura e que vai nos dando uma compreensão do desejo que ele tem, de que a gente compreenda o que ele nos passa, para que a gente possa se desenvolver nesse nosso processo, ou aqui a gente veio a este planeta. Então ele fala da questão 250 do Livro dos Espíritos, que é perguntado: constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? E aí vamos ver o que é respondido. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. E dizemos isto de um ponto de vista geral. E em particular também, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Isso quer dizer mais ou menos essa questão 250 assim: se alguém chega perto de mim e me convida a fazer uma reflexão de um comportamento que a gente poderia chamar de uma crítica, se eu já tenho um pouco de elevação espiritual, eu vou olhar para aquele ser e vou ter uma gratidão muito grande, porque ele percebeu alguma coisa que eu já possa melhorar, que eu já possa crescer e que eu já possa desenvolver. Mas se o meu estágio espiritual ainda for bem primitivo, eu vou ouvir aquela fala e vou sentir revoltado de pensar assim: que tem ele com isso? Eu estou satisfeito desse jeito? E a gente perde a oportunidade de aprender e de evoluir. Então, na verdade, o espírito unicamente vê e ouve o que ele quer, de acordo com o estágio que ele se encontra. E às vezes nossos anjos de guarda nos orientando, nos intuindo, e a gente às vezes faz de surdo para não ouvi-los. Que atraso do nosso espírito. Às vezes, dentro da nossa casa, um irmão nos traz uma pergunta para que a gente possa se perceber e despertar. E às vezes a gente até responde com uma má palavra, com um certo rancor e com uma certa indignação, ao invés da gente olhar e agradecer, porque ali está uma oportunidade para a gente se perceber. Eu fico olhando nas empresas, no nosso trabalho do dia a dia, um gerente só convida um funcionário para fazer alguma coisa diferente, quando ele sabe que aquele funcionário pode fazer, que ele pode realizar aquela tarefa. E às vezes o funcionário fica indignado e diz que isso não faz parte daquilo que foi contratado.
Que bom fazer coisas diferentes para a gente obter resultados diferentes. Que bom fazer coisas melhores para a gente poder crescer. Que bom fazer aquilo que a gente ainda não sabe, assim como estou aqui, sem saber fazer palestra, mas tentando aprender. Porque assim a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aperfeiçoando. E ainda nós perguntamos: qual é o resultado do medo em nossa vida? E na maioria das vezes, nós rejeitamos os convites para aprender coisas novas, é porque a gente tem medo. Às vezes rejeitamos os convites para fazer coisas diferentes, é exatamente porque temos medo. Mas qual é o resultado do medo em nossa vida? Hamed fala muito bonito: perda de nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Que é o medo? É essa condição da perda de pensar e agir com espontaneidade. É aquilo que a gente poderia entender também de orgulho. Porque se nós somos seres que estamos aqui em aperfeiçoamento, por que ter medo? Se nós podemos entender que ainda não somos perfeitos. E se não somos perfeitos, por que não experimentar? Por que não tentar e realizar? No processo de pensar e agir espontaneamente, enxergamos a nossa alma. E quando a gente enxerga a nossa alma, que é a essência das nossas experiências, é exatamente aí que a gente tem um perceber daquilo que já está bom, daquilo que pode melhorar e daquilo que deve melhorar. E quando eu olho para dentro de mim, eu estou viajando dentro do meu mapa. Eu estou viajando dentro da minha geografia, como Hamed chama. E eu estou me descobrindo. E é quando eu me descubro que eu percebo o que posso ainda aproveitar esta estadia nesta encarnação. E aí eu me visto de energia, de força, de coragem, de entusiasmo, de energia, para eu poder dizer para mim mesma: eu dou conta, eu posso melhorar isso, eu vou melhorar, eu posso aproveitar mais essa estadia, eu posso aproveitar melhor o tempo, e eu posso fazer melhor. E quando a gente faz essa viagem dentro de nós, com certeza, a gente aproveita com mais profundidade esta encarnação. Mas algumas pessoas, ainda no estágio ou estado menos evolutivo, tem medo de viajar dentro de si e se preocupa mais com a vida do outro que está do seu lado, não no sentido construtivo do amor, de olhar para ajudar, mas de olhar para denegrir. E aí vem Jung, que está lá na obra do Hamed, e o Hamed o cita, e ele fala: este é um estado de sombra, porque o desejar cuidar da vida do outro, com certeza, ainda não me faz crescer. Só me faz crescer, ou só cresço, quando eu cuido das minhas imperfeições, e a qualidade do outro que devo cuidar
é enxergar as maravilhas que o outro já tem, para eu poder agradecer. Porque só enxerga maravilhas no outro aquele que já tem maravilha no coração. E aquele que só enxerga o defeito do outro, pode ter a certeza que está na hora de fazer uma autoavaliação e enxergar que este espírito, que este ser, está precisando de melhorar. Porque o de bom que vejo no outro é o de bom que a minha alma tem. E o de ruim que eu vejo no outro, de mal no outro, é aquilo que minha alma precisa melhorar. Jung chamou de sombra, mas nós chamamos também na psicanálise de processo espelho. Então, é preciso a gente entender que enxergarmos a nossa alma é preciso acontecer pelo perceber, a palavrinha mágica de Hamed, que é também a mesma palavrinha mágica de Freud. E nós precisamos de ter tempo para olhar para dentro de nós. Nós precisamos de ter momentos para a gente olhar para dentro de nós. E acreditar que seres em aperfeiçoamento, não nos cobrar toda uma perfeição, mas dizer e entender e perceber que nesta caminhada do aperfeiçoamento nós podemos, com tranquilidade e serenidade, progredir bastante. E aí, mais tarde, a gente vai fazer as nossas prestações de conta e aí a gente vai ver se aproveitou esse tempo, se aproveitou essa existência ou se não aproveitou. Cada um vê o universo das coisas pelos olhos que tem. E Hamed deixa bem claro lá na sua obra que vemos os mundos e as criaturas segundo o nível de desenvolvimento da consciência atual. E lá em Freud, ele diz também que se temos mais pensamentos negativos, mais pensamentos de medo, nós precisamos de fazer rapidamente uma autorreforma. Então, cada um vê com os olhos que tem, com esta consciência atual. E esta consciência atual é resultado de todas as outras consciências a que tivemos a sorte de vivenciar. E aí a gente compreende que mais consciência, somos mais centrados, mais estáveis, mais tranquilos, até mais saudáveis fisicamente. Porque ser saudável no físico é simplesmente o resplandecer daquilo que está na nossa alma. Se a nossa alma está doente, o nosso físico também fica doente. Se a nossa alma está mais saudável, os nossos pensamentos são pensamentos mais amorosos, são pensamentos mais progressistas, são pensamentos de mais doar. E quando essa consciência ela está em menor nível, nós temos um juízo muito primário, nós temos uma estrutura e visão de fato das coisas em forma de julgamento, em forma de medos. Todas as vezes que nós estamos no estado de julgar o outro,
nós estamos perdendo um tempo evolutivo. Porque o outro, nós não devemos, não podemos e não adianta julgar. Porque a ele cabe o seu processo evolutivo. E só ele sabe do que ele veio fazer neste planeta. E só ele sabe qual o compromisso dele com a sua própria evolução. Então, se nós entramos num processo de julgamento, a gente está num processo de medo e perdendo a oportunidade de aproveitar este existir aqui e agora para o nosso processo evolutivo e para a gente mais ter, para a gente mais dar. Porque aquele que mais tem, com certeza, ele mais pode oferecer. Medos sobrecarregam as energias do nosso chakra, principalmente o plexo solar e o cardíaco. E esse cardíaco é este plexo do coração, ligado intimamente ao coração. E o solar, ele está 2 dedos abaixo do umbigo. E estes 2 chakras doentios, trabalhando de forma defeituosa, trabalhando de forma imperfeita, eles trazem para a gente várias patologias. O que são patologias? São doenças causadas por esses medos, por essa falta de segurança nossa, não acreditar que somos pessoas e espíritos imperfeitos e que nós estamos aqui para aperfeiçoar. E uma das patologias é a chamada agorafobia. Agora, em grego, quer dizer praça, multidão, pessoas, que a gente também chama de fobia social. Quantas pessoas que não dão conta de ficar junto com outras pessoas? Porque, na verdade, esse ser está com uma alma cheia de medo. E na clínica, a gente vai descobrir de onde vieram esses medos, ou de onde veio esse medo do social, esse medo do outro, o outro que é nosso irmão, ou um conjunto de irmãos. E a gente vai pesquisar, perceber de onde veio na história daquele ser esses medos, para a gente tratá-los e cuidar deles, para que eles sejam mais corajosos, para que eles sejam pessoas e seres e espíritos capazes de fazer os seus próprios enfrentamentos e ter a coragem de dizer que pode dar um passo a mais. Ainda dentro das patologias, nós vamos ver que ainda tem uma outra patologia que é tratada na questão 766 do Livro dos Espíritos. A vida social está à natureza? Então, quando é perguntado no Livro dos Espíritos, olha a resposta. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. E é tão interessante que cada um de nós tem uma impressão digital, diferente do outro. Dá-nos a perceber que somos todos diferentes. Mas cada um traz os talentos, como Hamed fala no seu grande livro, das riquezas que o Pai nos ofereceu. Além de nos oferecer inteligência para perceber essas riquezas. Mas todos somos diferentes. E nesse estarmos todos diferentes, por que será que o Pai nos fez assim? Cada um diferente do outro. E aí vem a psicanálise e diz que é para a gente se encontrar na malha da vida e fazer as nossas amorosas trocas.
Cada um passa o que tem. E a gente abre o coração para receber o que não tem. É muito chique. É lindo demais. E o Livro dos Espíritos vem também, né, falar disso. E Hamed também coloca isso lá nas dores da alma, que certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. E viver em sociedade não é nada mais e nem nada menos do que oferecer o que temos e ter a humildade de receber o que não temos. Lá está escrito. E ainda, nós podemos entender das patologias ainda o transtorno do estresse pós-traumático. E é um medo excessivo causado por uma exposição anterior a uma ameaça ou a um dano que nos aconteceu na vida. Por exemplo, quantas pessoas que são violentadas sexualmente e que dificilmente terão tranquilidade e paz para sobreviver sexualmente? Por causa das questões do trauma que fica. Ainda, acidentes. Quantos de nós, ainda hoje mesmo no consultório, apareceu uma mocinha que não consegue dormir há 53 dias, porque estava com um namorado, teve um acidente, e o namorado está muito mal. E ela sente culpada, porque ela deu um espirro e achou que o namorado assustou com o espirro dela. Então, é um ser que está vivendo uma dor muito grande e que está no estresse pós-traumático muito grande. Olha aí a gente na rua, às vezes a gente está andando tranquila. Vem lá aquele nosso irmãozinho que está precisando muito das nossas orações e que nos assalta. Olha o susto que a gente leva. Olha como isso fica marcado na nossa alma. E olha como a gente fica assustado. E o que é que nos acontece depois desses sustos? Ainda vem todos os conflitos armados dentro de casa, que o Hamed chama de conflitos armados dentro de casa, aqueles conflitos que pai e mãe começam brigando, usando palavras pesadas, palavras de desamor, e as crianças assistindo, ouvindo e participando ali, naquele ambiente. Então o Hamed chama isso de conflitos armados, porque quando dois seres se unem, seria para viver a tranquilidade e a serenidade de crescer junto ao lado do outro. E aí eles fazem até um festival de disputas, né? De nomes mais estranhos para um e provocando o outro. E a criança que está com a mente se fazendo, ela vai vivendo neste ambiente e ali já sofrendo as imperfeições da alma, aonde seriam pai e mãe com o objeto de proteger, de orientar, de cuidar, de respeitar, eles passam a ser um conflito armado que destrói a alma daquela criança, que depois, mais tarde, a gente vai ver as consequências nos consultórios, nos advogados, na polícia, nas cadeias, nas doenças mentais, nos hospícios e etc. Ainda, estas manifestações do pós-traumático, elas trazem muito medo, irritabilidade, trazem para nós uma tensão muito grande, e exatamente uma questão de não
ter sono, de entrar no processo da hipervigilância. E 15% das pessoas que passam pelo processo traumático, pós-traumático, elas sofrem deste distúrbio. 15% da população sofre desse distúrbio do pós-traumático e falta de abusos, e aí essas pessoas entram num processo de compensar este processo de tensão, de irritabilidade, da hipervigilância com o álcool e as drogas. Então vejam só que responsabilidade temos nós, pai e mãe, quando dentro das nossas casas a gente poderia mais usar palavras de amor, mais palavras de compreensão, para que a gente pudesse evitar que os nossos filhos entrassem nessa porcentagem de 15% da população que sofre desse distúrbio e que compensam esse distúrbio com o álcool e as drogas. Ainda nós temos as fobias específicas, como o Hamed fala, que são medos de água, de avião, de animais, medos de escuro, medos do entardecer. Principalmente o depressivo tem muito medo do entardecer. É a hora que a luz está indo. Ainda temos o transtorno do pânico. E Hamed trata muito dessa questão nesta obra, o transtorno do pânico. É o estado de extremo desconforto com reações fisiológicas e reações psicológicas. E nesse estado, as pessoas têm, cada uma delas, como seres diferentes, manifestações diferentes. Tem grande quantidade de suor em várias partes do corpo. Tem algumas pessoas que têm travamento físico, mental e até travamento com Deus. Tem uns que ainda têm dores de barriga, outros têm prisão de ventre. E aí vai sucessivamente. E elas vão passando por todos esses processos e dor no peito, medo de morrer, medo de não dormir, medo de não dar conta, medo de ir, medo de vir. E são vários processos que entram aí no processo do pânico. Ainda temos, como Hamed fala, o transtorno obsessivo compulsivo, que são pensamentos recorrentes ou imagens recorrentes, as chamadas obsessões, muito enfraquecedoras de energia. Será que eu desliguei o fogão? Deixa eu voltar lá para ver. Aí eu acho que eu fechei a porta. Não, tem certeza não. Acho que não fechei a porta. Deixa eu olhar lá. Deixa eu ver de novo. E lava a mão. E torna a lavar. E limpa a cadeira. E eu vou limpar a cadeira, porque a cadeira está suja. Eu não posso me sentar. E torna a limpar. Mas será que eu já limpei? Deixa eu limpar de novo. Esse pano não está bom. Deixa eu limpar com outro. Quanto tempo que a gente perde nesses processos obsessivos, fazendo aquilo que não era necessário. Mas o ser humano não tem controle. Como o próprio Hamed disse, são processos inconscientes dos nossos medos, das nossas questões de infância e de outras infâncias nossas. E ainda vem o transtorno da ansiedade generalizada, o famoso TAG. E as pessoas que são acometidas por essa patologia, elas preocupam dia e noite com tudo. E se elas preocupam dia e noite com tudo, elas não têm o perceber. A cabeça dela está ocupada com raiva do passado e medo do futuro. E aí a cabeça delas fica ocupada com o passado e o futuro. E elas não vivem o presente. E quem não vive o presente não está aproveitando esta encarnação. Temos também os tics nervosos, né? Pessoas que têm os hábitos, cada um mais diferenciado.
E esses tics nervosos é tão interessante que o Hamed fala que são impulsos compulsivos de atos ou contração repetida de certos músculos, que às vezes o braço, às vezes a perna, às vezes a cabeça e às vezes a orelha e etc. Esse movimento ou esses movimentos, eles são desenvolvidos de uma forma inconsciente, o que Jung chamou de sombra. Por que é sombra? Porque a pessoa utiliza desses recursos físicos para não tomar consciência de erros cometidos nessa vida. Então, olha lá, enquanto se destrói com o tique, não deixa vir à consciência o que reprimiu, por considerá-lo aquilo pecaminoso, por considerar aquilo feio, por considerar que fez alguma coisa fora do caminho da normalidade. E ainda, assumir que somos seres em evolução é um processo de humildade. Por isso, se fizemos uma coisa feia, Freud disse que não importa o que nós erramos, importa o que a gente quer acertar. E é interessante que é a mesma fala do grande mestre Jesus. Não importa o que erramos, importa é aquilo que a gente quer acertar. E por que é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui exatamente com o compromisso de acertar aquilo que já erramos em outras e nesta vida. Então, para isso, é preciso a gente arrepender-se para melhorar e para a gente crescer. E a questão 1007 do Livro dos Espíritos fala exatamente sobre esta questão. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há os que de arrependimento muito tardio, porém, pretender que eles nunca vão melhorar é o mesmo que acreditar que uma criança nunca será um adulto, disse São Luís. Então nós sabemos que se nessa vida a gente não se arrependeu, mas que a gente vai ter uma outra oportunidade de volta para a gente se arrepender. Mas que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos arrepender dessas coisas que a gente faz, que às vezes a gente até precisava delas, como condição para a gente fazer o exercício do perceber e o exercício da humildade. Ainda, resolvendo a nossa educação familiar, nós também ajudamos a ter menos medos, para a gente poder crescer mais rápido. Diversas matrizes de medo se fixam na infância, diz Hamed. E ele fala que esses medos na infância, eles são advindos de nossas vidas passadas, mas também de pais autoritários que não estão ainda preparados para amar, para perceber, compreender e educar. Porque na verdade são pais que às vezes estão precisando daquele filho como espírito para ajudar na educação desse pai ou desta mãe. Pais rudes, normas ameaçadoras e punitivas. Ameaçar não resolve, cria o medo e cria o descrédito, porque nem sempre tudo que se ameaça pode ser cumprido. Então, o que um pai faz? O que uma mãe faz com as ameaças? Ele cria medo naquele infanto e cria descrédito, porque na maioria das vezes aquilo que a gente ameaça na raiva, na ira, a gente não pode nem deve cumprir. E não é na ira, e nem na raiva, e nem na ameaça que se educa. É no perceber para poder orientar.
Temos ainda criação de mentiras na mente da criança, que desenvolve os processos obsessivos. E ainda tem uma questão muito interessante, que quando uma criança faz uma pergunta, e as crianças, na fase dos porquê, e nós não respondemos, e às vezes a gente fala, para com isso, menino, você não está vendo que eu estou vendo minha novela? Dá sossego. Isso gera na criança um medo do adulto. Porque quando a criança pergunta, a mente dele está interrogativa, está indagativa. E ele precisa daquela resposta. E quando ele não obtém aquela resposta, cientificamente já está comprovado, essa criança se torna um obsessivo. E quanto mais medo e mais processo obsessivo ele tem, mais fraco ele se torna imunologicamente, não é Brás, e mais ele se disponibiliza a mente de outras mentes governarem a sua própria mente, que pode ser de encarnados e pode ser de não encarnados. Olha as consequências daquilo que fazemos. E ainda, as mentiras na mente da criança faz com que a criança perca o ponto essencial do existir em família, que é a confiança. E essa confiança é que vai dar ele confiança para comprar, para muitas outras escolhas, para poder procurar um curso, para poder procurar aquilo que convém, aquele estilo de espírito que está ali, que deveria estar procurando o que fizesse com que ele desenvolvesse. Ainda, pais sem limites. E esses pais sem limites, que deveriam ser os educadores, eles são exatamente aqueles que criam medos, insegurança nos filhos. A maioria de nós, enquanto os filhos dos nossos pais, somos pessoas medrosas, porque essas condutas deles ainda não nos deram essa confiança e essa segurança. Mas lembrando que estes nossos pais não nos ofereceram, porque eles também não tinham. E nós sabemos que às vezes dentro da mesma família, os nossos pais nem sempre são os espíritos mais evoluídos. Às vezes vem uma criança com aquela família, para que é um espírito mais evoluído, para equilibrar, para conversar, dialogar e perceber o processo evolutivo. E Hamed fala de uma forma muito bonita, na última página, que é a 71, que ele diz: o cortejo dos fenômenos fóbicos poderá ser oriundo de conflitos herdados das existências passadas, dos sofrimentos vividos no plano astral e dos assédios de entidades ignorantes. Mas a matriz, onde tudo sempre se interliga e que deverá ser trabalhada, tratada, é a consciência comprometida e limitada dos indivíduos nos seus desajustes mentais. Então, este processo vem trazer para a gente o cortejo desses fenômenos, dessas patologias que advêm de outras vidas, do plano astral, para que a gente possa se perceber e a gente cultivar a cada instante pensamentos amorosos, atitudes amorosas dentro de nós, para que a gente tenha a condição de nos conhecer, planejar o nosso desenvolvimento, planejar a nossa viagem, o nosso passeio, a nossa estadia aqui nesta terra. E só o amor é que realmente nos fortalece e que faz com que a gente se compreenda do amor de mim comigo mesma, para eu não me julgar, mas para eu me perceber e me trabalhar. E quanto mais eu me percebo e mais eu me trabalho, mais eu percebo o outro do meu lado com um olhar de amor e respeito, entendendo
que cada um de nós tem um estágio evolutivo. Não adianta querer que o outro seja aquilo que o meu marido, ou meu primo, ou que eu sou. Porque ninguém é igual a ninguém e cada um está no seu estado evolutivo. E os medos, eles só nos afastam de nos perceber, para a gente se compreender e aproveitar essa temporada aqui neste planeta em evolução e nós em evolução. Quem tiver mais vontade, mais desejo de conhecer os outros capítulos de que fala Hamed neste livro, leiam, que com certeza vai ter a alegria que eu tive de ver dentro de cada capítulo, dentro de cada página, as questões do nosso dia a dia. E com certeza vocês, ouvindo, vendo e sentindo o que o Hamed nos coloca carinhosamente na sua obra, a gente vai poder ter melhores caminhos para a gente aproveitar a nossa estadia aqui neste planeta. Muito obrigada e uma gratidão muito grande pela paciência de vocês. Muito obrigada. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação.
Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz, também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais altos, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração.
Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.